Boa noite, amados irmãos. Rapaz, esse boa noite pode melhorar, hein? Boa noite, amada igreja. Isso, para a glória de Deus, você está vivo e o amor de Deus nos alcançou nessa noite. É um prazer, uma satisfação, um privilégio gigantesco estarmos em caráter de cooperação nessa noite. Agradeço meus pastores, a liderança pela rica oportunidade. Nós queremos refletir nessa noite sobre esse tema, raios de esperança. Sabe esse dia de hoje, esse tempo nublado? Se ficasse assim o dia inteiro, e aquele frio começasse a chegar, e está aquele dia inteiro nublado, fechado, quando você vê aqueles raios do sol ultrapassando as nuvens e nos atingindo, é a graça de Deus, é o poder de Deus nos alcançando. A história que queremos refletir nessa noite, muito conhecida no livro de Ruth, você pode abrir sua Bíblia no capítulo 4, a partir do verso 13, quando falaremos acerca da história, não apenas dela, mas a história de toda uma família, quando ela tem um começo, digamos, desfavorável, mas pela autoridade, a misericórdia, a soberania de Deus, o Senhor conduz toda a casa, toda a família a uma finalização diferente. Ruth, no capítulo 4, versículo 13 ao 17. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aí na transmissão. Você que está em casa, que a excelente graça do Senhor te alcance nessa noite. Seu coração esteja aberto, sensível à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Você pode se colocar de pé, você que está aqui na igreja, em reverência à palavra do Senhor. Quando nos diz, Ruth capítulo 4, a partir do 13, Boaz se casou com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não lhe deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a susterá na velhice, pois é filho da sua nora, quem a ama, e que ele é melhor do que 7 filhos. E Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. E as mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da sua palavra, que é excelente, que é santa e inesgotável. Ao Senhor toda a honra e glória, todo o poder e majestade. Que tenhamos, ó Pai, guarda em nosso coração nesse momento, que tão somente Teu Espírito Santo possa nos conduzir em reflexão da Tua palavra e guardar em nosso coração. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade e derramar, ó Deus, todo o cuidado e bondade do Senhor sobre a Tua igreja, sobre cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor seja acrescentada a cada um dos teus filhos. Aqueles que estão em casa, sejam também visitados pelo Senhor. Oramos assim em gratidão, em o nome e por amor de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Sobre o aspecto introdutório, o livro de Ruth, ele nos apresenta como Deus pode usar pessoas improváveis para realizar os seus planos, seus projetos, seus propósitos. E essa passagem, amados irmãos, narra a história de uma família pequena. Ruth vai ser inserido mais à frente, mas aqui fala de Noemi, de Elimeleque, o seu esposo, seu marido, e fala dos seus 2 filhos, uma família de 4 pessoas, que é comum, que é natural em nossa realidade hoje também. Mas, queridos, essa narrativa, o começo dessa história
não foi um começo, um início muito bonito. A sua transição foi desfavorável. Quando olhamos para o capítulo 4, na finalização já dos 4 capítulos do livro de Ruth, nós vemos a bondade de Deus sendo representada, alcançando essa família e agora transformando toda uma realidade, digamos, que não foi muito bonita no seu começo, mas que agora no seu fechamento, o Senhor descortina toda a graça e bondade sobre a vida deles. O livro de Ruth, no seu começo, quando no capítulo 1 começa a narrar os acontecimentos que essa família começa a vivenciar, ele está falando também de crise. Você já vivenciou alguma crise nesses 4 primeiros meses do ano? Em caráter de definição, o que é uma crise? A crise é uma conjuntura desfavorável. Uma crise também é o agrupamento de situações dificultosas na minha e na sua vida. É um momento muito desgastante, que vai exigir de mim e de você um esforço mais aplicado, uma maior concentração, um pouco mais de tensão, um pouco talvez de conflito, coisas, alguns detalhes que você não pode deixar passar despercebido. O livro de Ruth são apenas 4 capítulos, é uma leitura rápida. A data provavelmente que foi escrito 1100 anos antes de Cristo. O livro possui 85 versículos, é uma leitura breve. E o estilo desse livro, da sua escrita literária, tem vínculos como caráter histórico. Quem escreveu o livro de Ruth? Aí pensamos que foi Ruth mesmo quem escreveu. Mas a tradição considera ser Samuel o escritor, porque ele é sequência dos livros e o caráter literário, linguístico é semelhante ao livro de 1 e 2 Samuel. O período que foi escrito o livro de Ruth é considerado no período dos juízes, quando não havia reis em Israel, então eram conduzidos toda a nação por juízes, por homens levantados pelo Senhor. Lá no verso 1 vai falar sobre isso. Ruth, você sabe o significado de Ruth? Do nome? No hebraico, é considerado a interpretação como bela, amável, bela companheira. É o significado. Um outro aspecto importante que fala nos dias em que julgavam os juízes, ou seja, os eventos relacionados ao livro, ao contexto da narrativa dos 4 capítulos, eles aconteceram antes de se intervir, de estar colocado, de se estabelecer a monarquia em Israel. Então, o livro de Ruth é essa transição. Então, nessa época não havia nenhum rei instituído como rei soberano em Israel. É na época, o período de juízes. E a cidade de Moabe, que a narrativa no capítulo 1 vai falar da transição, da saída dessa família para Moabe, eles eram inimigos de Israel. E Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles vão se deslocar, eles vão transitar de Belém de Judá para Moabe, porque justamente nesse período houve fome na terra, em Belém de Judá. Havia escassez, havia dificuldades. Vai exigir mais esforço de todos aqueles que habitavam. E aí começou a haver uma espécie de êxodo, muitos migrando para outros lugares, e foi o caso da família de Elimeleque e Noemi. E a nação, os moabitas, eles oprimiram Israel por aproximadamente 18 anos, durante o período do tempo dos juízes. Mais à frente a história vai descrever que foi o rei Saul, depois de ser instalado, de se estabelecer como rei, foi o rei Saul quem derrotou os moabitas. Está registrado lá em 1 Samuel 14, 47 e 48.
Então o livro de Ruth faz uma ligação entre esse período dos juízes ao período que se estabelece a monarquia, os reis de Israel. Quais são os personagens principais dessa narrativa? Dos 4 capítulos de Ruth. Três importantes, os três principais personagens: Ruth, Noemi e Boaz. Eles são os 3 principais personagens dessa narrativa. Mas o livro também, a sua história vai descrever, vai apontar mais 4 pessoas, 4 personagens, digamos, nessa história que também são importantes. Elimeleque, o esposo de Noemi, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e Orfa, que depois se tornou uma das noras de Noemi. Então a história dele se restringe, dessas 4 pessoas, a de Ruth permanece e Noemi, mas em se tratando de Elimeleque, Malom e Quilion e Orfa, a história dele se restringe apenas no capítulo 1 de Ruth. Vai descrever somente no capítulo 1 quanto os acontecimentos. De um outro aspecto importante também que nos chama a atenção, sobre as noras de Noemi, uma delas chamava Orfa. Você sabe o significado de Orfa? Alguém se arrisca? Significa dorso, pescoço, nuca. É o significado do nome Orfa, dessa nora, uma das noras de Noemi. Ou seja, aquela que olha para trás, aquela que vira o rosto. É a definição, é o significado na etimologia. E no capítulo 1 aí, logo no capítulo ainda, no capítulo 1 primeiro aí, o verso 14, aí na sua Bíblia vai dizer que elas choraram alto. Ruth e Orfa, juntamente com Noemi. Porque passado um tempo de dificuldades que eles enfrentaram em Moabe, e o texto que lemos, a narrativa final aqui no capítulo 4, já está mostrando os acontecimentos finais e a bondade de Deus. Mas essa transição, até que isso aconteça, passaram por uns perrengues pesados, que o texto vai descrever para a gente, nos primeiros capítulos. Então, no verso 14, no capítulo 1, vai dizer que elas choraram alto, porque estava acontecendo a despedida. Noemi está indo com Ruth e Orfa a caminho de retorno para Belém de Judá, e aí Noemi para, digamos, num determinado trecho do percurso. Vamos pensar aqui, vamos atualizar aqui. Vamos supor que eles estão a caminho de Taparuba. Eles estão indo pela estrada de terra aqui embaixo. Aí elas estão indo, as 3, caminhando. Quando chega ali, próximo à antiga granja, no percurso ali, elas param e Noemi fala para elas: olha, minhas filhas, não convém que vocês vão comigo. Voltem para a sua terra, para a casa de seus pais, e se estabeleçam novamente. Porque eu já sou velha, não tenho como eu casar de novo, gerar filhos que vocês esperem eles crescer para vocês se casarem com eles, que era a tradição. Então elas começam a chorar, elas começam um desespero, porque havia uma ligação emocional muito próxima, era a sogra e as 2 noras. E aí elas começam aquele alvoroço, aquele desespero, um desespero ali autêntico, real, verdadeiro, significativo, porque era um tom de despedida. A Noemi estava dando uma chance para que elas pudessem retomar a vida dela, a história delas, refazer. E daí o beijo de despedida, a vista final de uma das noras. Nunca mais as 3 se veriam novamente. O nome da Orfa, uma das suas noras, ele tem a sua última menção aqui no capítulo 1. Apenas no capítulo 1 se refere e é citado o nome de Orfa. A história de Orfa se encerra aqui num beijo de despedida. O nome dela está registrado agora num lance final, numa finalização, e elas se despedem.
Por isso, a tradução do nome órfã, aquela que olha para trás. Ela volta, ela retorna para o seu povo. Diferente de Ruth, que continua amando, não que órfã não amasse, mas órfã escolheu retornar para sua casa, para os seus deuses, para a sua parentela, mas Ruth está olhando para a porta do recomeço. A história de Ruth, o livro todo composto de narrativa, é uma história de um drama familiar. E eu e você passamos por dramas familiares ao longo da nossa caminhada, da nossa história, nossas experiências. E nesse drama familiar, tem 6 problemas que elas vão enfrentar aqui. Eu vou te falar. Nesse drama, quando elas retornam para Belém de Judá, elas passaram 10 anos em Moabe, e lá elas tiveram perdas significativas, que a história narra nos 4 capítulos. Já no começo, no capítulo 1, já fala os acontecimentos das perdas significativas de Noemi. O primeiro problema, a crise financeira. O segundo problema, a crise de imigração. O terceiro, a crise da doença, que atingiu seus filhos, seu marido. O problema da morte do marido e dos filhos. O problema dela, da viuvez, ela fica sem marido, sem esposa, sem um provedor. E o problema da pobreza. Ela está agora sem a provisão do marido, sem o lar, sem os filhos. 6 dificuldades, 6 problemas difíceis de aplicar um esforço, um desejo de renovar. Mas ao mesmo tempo que o livro de Ruth nos fala sobre esses dramas, essas situações dificultosas dela, ele também mostra, ele aplica a força da amizade de Ruth com Noemi, e até mesmo de Orfa, que conviveu com elas até certo tempo, até certo passo da caminhada. Vai falar também e expressa a beleza da provisão de Deus, que supriu o seu povo, que foi de encontro à situação delas, e mostra também a recompensa da obediência. Quando Noemi obedeceu, decidiu voltar para a sua terra, o Senhor os visitou com providência. Mas vale ressaltar, na Bíblia, na sua Bíblia, existem apenas 2 livros com nome de mulheres. Alguém quer me ajudar aqui? Ruth e Esther. Os 2 únicos livros da Bíblia de nome feminino, Ruth e Esther. E isso é um tributo às mulheres, tamanha, são verdadeiras heroínas, porque ambas passaram por crises, em tempos distintos, tempos difíceis. A crise, meu irmão, chega para todo mundo. O choro chega para todos nós. O dia apertado chega para mim e para você. O dia nublado chega para mim e para você. Em tempos diversos, em horas diversificadas. A crise encontrou a casa de Noemi. A crise encontra pessoas ricas, pessoas pobres, homens, mulheres, de idades mais novos, mais velhos, em todos os lugares, em todos os locais. Elimeleque, o marido de Noemi, possivelmente a narrativa não tem registrado isso, mas digamos que pudéssemos pensar e entender que a condição financeira dele em Belém de Judá fosse boa, fosse estável. Era um homem que estava com a sua casa, a família constituída, e aí eles decidem mudar, fazer uma transição para outra terra, mas porque um dia a crise alcançou a casa deles. A fome bateu lá na porta da casa deles. Elimeleque, como um homem, provedor da casa, ele decide uma migração, ir para outro lugar em busca de pão para que a sua família sobrevivesse. A crise, irmãos, precisamos considerar que é uma encruzilhada difícil,
e que exige de mim e de você tomadas de decisão. Não podemos ficar lançando para frente para depois, amanhã eu decido, amanhã eu revejo, amanhã eu busco um aconselhamento. Vai exigir de mim e de você uma tomada, uma partida de decisão imediata. E isso exige também oração, exige buscar conselhos. Procure seu pastor, nossos pastores, busque um conselho, busque uma direção. Me ajude nisso, meu irmão, me ajude em oração nisso. Porque há tantos que se colocam o pé na estrada e podem alcançar dias favoráveis de êxito, de vitória, mas também há aqueles que, pondo a fugir, encontram o caminho do fracasso. Porque pensam, vou fugir porque é mais fácil, é mais rápido, eu resolvo, e fugir nem sempre é a alternativa mais segura, de forma alguma. É preciso refletir, pé no chão, oração, buscar ao Senhor, buscar conselhos. Na hora da crise, eu e você devemos o quê? Olhar para o alto. Pode estar nublado, como ficou hoje. Você pode não estar vendo raios do sol nenhum. Você não está enxergando saída. Mas enquanto a crise está desenvolvendo dentro de mim e de você, é necessário reflexão, prudência, discernimento, resoluções. Não é apenas olhar para a circunstância e se prender nela, mas é olhar para aquele que vai te auxiliar, vai te dar o escape, o socorro bem presente na hora da angústia. Então eles partiram para Moabe em busca de sobrevivência. Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, mas eles encontraram a morte em Moabe. Um chefe de família com boas intenções, com uma decisão tomada, vai para distante. A tradição estima-se que entre Belém de Judá a Moabe estima-se ser 80 quilômetros aproximadamente de distância. Então eles vão para lá em busca de sobrevivência, de realização, mas eles encontram morte. Eles foram buscar pão, mas encontraram doença. E a família ficou fragilizada. Eles foram buscar vida, mas encontraram uma sepultura. Para o marido, para os 2 filhos, uma tragédia. A terra estrangeira que eles foram buscar pão não lhes deu nenhuma segurança. Mas o que encontraram foi o sepultamento do marido e depois dos seus 2 filhos, após seus 2 filhos. A doença, meus irmãos, ela pode ser muito pior do que a escassez de pão. O pão pode ser suprido. Nossos pais podem nos abençoar, a igreja pode abençoar, um familiar próximo, alguém da família, um irmão, a igreja, isso pode ser sanado. A enfermidade é mais dolorosa, mais dificultosa. Eles saíram por causa da fome, mas não puderam fugir da doença. Ela bateu a porta da casa deles. Foram tentar se recomeçar. Vamos para outra localidade. Vamos ter uma mudança geográfica. Vamos para outra região, para outro costume. Vamos nos estabelecer lá. Mas eles não puderam fugir da doença. Elimeleque, o provedor, o chefe da família, ele levou eles para Moabe com boas intenções para fugir de uma calamidade. Mas ele não conseguiu livrar a família dele das dores da enfermidade. Por melhores as intenções, aconteceu consequências de morte na sua casa. Elimeleque, ele decidiu tirar a família de Belém para se tornar um imigrante em uma terra distante, para começar tudo do zero. Havia fome em Belém, e a referência, casa do pão. Faltou a providência, faltou provisão. Precisava sobreviver. Os tempos, os acontecimentos naquele período. E agora, ao invés de esperar, ao invés de
concentrar, de refletir mais um pouco. Elimeleque reúne a família e sai da sua terra, do meio dos seus parentes, podemos dizer, do seu local de instalação já seguro, e vai em direção de uma outra localidade para fugir da fome, para sobreviver à família, para que a família continue progressivamente. Ao invés de esperar em Deus, ele decide enfrentar a crise que talvez a mão dele não pudesse suportar, a família não pudesse suportar. E nessa fuga, nessa saída, ele encontrou a própria morte. Primeiramente morreu Elimeleque, e mais à frente seus 2 filhos. Elimeleque perdeu a vida buscando sobrevivência, e lá numa terra distante, a morte chegou. Qual a idade de Elimeleque? A palavra de Deus não menciona, mas eu posso considerar, no meu entendimento, interpretação, que é uma idade favorável, operacional, de um homem que era o provedor da casa, o sustentador. E a fuga, em algumas circunstâncias, ela é necessária. Quer ver um exemplo? Onde a fuga é necessária? Lembra de José do Egito? Lembra da fulana de tal? E falamos do Papo de Homem terça-feira. A sedução, as propostas fez que José fugisse. Lá em Gênesis, no 39:12. Para isso, foge mesmo. Meu querido irmão, foge disso. Pernas, para que te quero? E a palavra diz, fugir de toda aparência do mal. E minhas irmãs também, com todo profundo respeito. Pode parecer, irmãos, que fugir é o caminho mais fácil, mas também pode ser muito perigoso. Fugir da presença de Deus pode ser muito perigoso. Aí fora tem muita armadilha. Você já fez armadilha para passarinho? Quem já fez aí? Olha, ninguém. Todo mundo crente. Já, pastor? Que Deus te ajude, meu irmão. Às vezes, irmãos, há uma situação, muitos já não sabem como administrar uma crise no casamento e rapidamente querem entrar pela porta dos fundos do divórcio. Muito rapidamente, falta a reflexão, a busca de conselhos, a busca ao Senhor e uma decisão imprudente. E não é isso que o Senhor quer. Há aqueles que não sabem mais lidar com as tensões familiares, criação dos filhos, fases, marido, esposa, situações eternas que eu e você, como bom marido, boa esposa, passa na sua rotina diária. Diante de um cenário de sofrimento, Deus não se esquece do seu povo. Noemi certamente chorou muito. Ruth também, ali junto dela, chorou com ela também. A perda foi catastrófica. Perde-se o marido, o provedor, o pai, o esposo. Tempos à frente, perde-se os 2 filhos. Uma perda irreparável. Porém, Deus não se esquece do seu povo e a providência do Altíssimo é maior do que uma tragédia humana. Deus vem em visita ao seu povo. Ele vem para mim e para você. Por isso eu te perguntei quais as crises você já enfrentou nesses 4 primeiros anos de 2025. Deus é aquele que transforma o caos em bonança. Lembra da tempestade, Marcos 4, no verso 35? Ele transformou tudo em bonança. Todo caos, toda situação irreparável, ele se levanta e repreende.
E Ele tem poder e autoridade para fazer o mesmo conosco nas nossas crises, tempestades, situações dificultosas. Ele vai transformar os vales difíceis em mananciais. As nossas tragédias, nossos cenários dificultosos em cenários de esperança. No Salmo 23, ele fala: guia-me mansamente a águas tranquilas. E Noemi sofreu perdas, como eu disse, irreparáveis, perdas irreparáveis, sucessivas. Ela saiu de Belém para buscar providência, mas lá em Moabe, ela perdeu não apenas coisas, ela perdeu não apenas pertences pessoais, porque talvez, você vai entender, claro, naquele período, nós não tínhamos transportadora para levar mudança. Foram a pé, talvez levando aí numa carroça pouquíssimas coisas, talvez a roupa do corpo e olha lá. Pouco recurso. Então em Moabe ela não perdeu apenas sua casa, algum bem material, um relógio, uma roupa bacana. Ela perdeu pessoas. E não são qualquer pessoas, são pessoas relevantes, essenciais para a vida dela, para a continuidade da sua família, a sua herança, a sua história. Ela não perdeu apenas recursos pessoais, bens materiais, mas ela perdeu relacionamentos. Perdeu o marido e perdeu os seus 2 filhos. E Orfa decide voltar. Lhe resta apenas Ruth, que continua com ela. Então a volta para Belém é um misto de dor, de crise, de choro, mas de esperança também. O mesmo Deus que trouxe disciplina é o mesmo Deus que vai trazer a restauração, que vai sarar, que vai nos fazer seguir adiante. O mesmo Deus que envia a fome para Belém de Judá é o mesmo Deus que também vai, com o seu gesto de bondade, enviar a provisão, a sua graça, para visitar o seu povo. Lá no capítulo 1, verso 6, vai dizer que o Senhor visitou o seu povo. Olha o que diz: quando Noemi soube em Moabe, onde estavam se instalado, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Deus visitou o seu povo trazendo pão, trazendo provisão, trazendo restauração. Porque a crise, queridos, não dura para sempre. Eu e você podemos estar passando agora num dia difícil, se você chorou, se você realmente teve que empenhar uma aplicação de força, ou durante a sua semana, resoluções, problemas, amanhã eu tenho que resolver isso, semana que vem isso me aguarda. Uma crise não se estende para o resto da vida, ela tem ponto final. E o Senhor tem um dia para dar esse ponto final para mim e para você. Então, no meio da crise, Deus aponta uma saída. Deus se lembrou do seu povo para restaurar, para tratar de novo, para renovar as esperanças. Então, esse vale de ameaça, de incerteza, de insegurança se transformou em um vale de bênção. Porque agora Noemi está voltando já numa idade avançada, também ali triste devido à sua realidade. Mas o retorno vai trazer para ela, para a sua vida, para a sua casa, a esperança, restauração. A chegada em Belém é um tempo de recomeço. Deus nos chama, a mim e a você, para recomeços. Todos os dias o Senhor nos abre portas de recomeço. Se hoje não deu certo, foi dificultoso, o Senhor está pronto para amanhã te dar uma nova porta de recomeço. Ruth está olhando para a porta deste recomeço. Quando ela decide voltar com Noemi, ela está olhando para uma novidade que ela não conhece. Ela está deixando para trás sua cultura, sua família, e está indo em direção para o encontro com o Deus verdadeiro. Não apenas olhando para se instalar em uma casa de um homem rico,
ela está à procura de uma restauração, de uma família, de alguém que vai cuidar e que essa família será progressiva, vai desenvolver, e o plano de Deus, o propósito dele vai acontecer. Lá no capítulo 1, verso 16, ela declara: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Então, raios de esperança, o livro de Ruth nos aponta para expectativas favoráveis. Mesmo ela saindo de um cenário de dor, de dificuldade, Ruth está olhando, caminhando com Noemi, mesmo ela talvez muito desanimada, mas ela está: olha, eu estou com a senhora, vamos juntos, eu vou te ajudar, eu vou ser sua companheira, eu servirei ao seu Deus, o seu povo será o meu povo. O último capítulo da história de Noemi foi vitorioso, foi de alegria, foi de esperanças renovadas. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz é quem diz esse versículo. Ele cita essa palavra, essa expressão: o Senhor te abençoe, minha filha, porque você veio buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo. No dia que você chora, você vai para onde? No dia que você tem vontade de ficar só no quarto, para onde vão seus pensamentos? Para onde você vai no dia apertado, dificultoso, ou até talvez no dia, certamente no dia do luto, no dia difícil? Ruth e Noemi buscaram refúgio no Deus de Israel. O Salmo 91 vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. É uma afirmação. O salmista está afirmando isso. Aquele que habita, Deus é a sombra a todos aqueles que buscam refúgio nele. Não é um refúgio em qualquer lugar, é nele. Nele está um refúgio seguro, confirmado. Meu querido irmão, haverá segurança para todos aqueles, para mim e para você, para a igreja do Senhor, que busca esse refúgio à sombra do Todo-Poderoso. Quando eu e você perdemos o controle, Deus continua no controle de todas as coisas. Quando Noemi e Ruth vivenciando todos esses acontecimentos negativos, o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ele sabia cada esquina que elas iam entrar, cada lágrima que seria derramada, cada dificuldade falada. Ele permanece no controle. Quando eu e você achamos que Deus talvez esteja indiferente à minha crise, à minha situação, estamos enganados. Ele abre a porta dos recomeços. Ele visita o seu povo com bondade e misericórdia. Ele faz com que as nuvens se afastem, os raios do céu alcancem a minha vida, o meu coração, o seu coração. Ele sempre trabalha em favor daqueles que o amam, daqueles que esperam nele. Eu encerro aqui Isaías 41:13. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, lhe diz: não tenha medo, eu te ajudarei. Meu querido irmão, não tenha medo. O Senhor te ajudará. O Senhor te ajudará hoje e em todos os seus dias. Que Ele te abençoe. Guarde essa palavra em seu coração. Amém. Nós vamos orar, finalizando o culto que prestamos a Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado por Tua palavra que nos alcança nessa noite. Ao Senhor toda a honra, glória, todo o poder e majestade. Que
que possamos, ó Deus, esperar no Senhor, confiados no Teu poder, na Tua autoridade. O Senhor está no controle absoluto de todo o governo da terra, de todo o universo. O Senhor é o nosso Deus e buscamos em Ti o refúgio à sombra do Todo-Poderoso. Muito obrigado, que tenhamos uma noite de paz. Leva cada um dos seus filhos em paz, cada um para suas casas. Aqueles que estão em casa, acompanhando a transmissão, sejam ricamente abençoados pelo Senhor, visitados pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado, oramos em gratidão, em nome e por amor de Jesus. Amém.